Paz do Senhor a todos, todos são bem-vindos para mais uma meditação na Palavra do Senhor através da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 5, do dia 3 de maio de 2020, que tem como tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Quem são esses que foram libertos e têm uma nova vida em Cristo Jesus? Aqui Paulo se refere à igreja que estava lá em Éfeso, os crentes de Éfeso. E nós hoje somos crentes, nós que cremos na obra salvífica e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós formos lá para João, no capítulo 20, e a partir do verso 24, nós vamos ver ali que Tomé se manifesta dizendo aos seus companheiros, discípulos, que ele só creria na ressurreição de Jesus Cristo se ele pudesse tocar nas suas mãos e no seu lado, para que ele comprovassem que de fato Jesus havia ressuscitado. E aí, em certo momento, quando eles estavam lá dentro, trancados, portas fechadas, Jesus chega, aparece até eles, e a primeira coisa, depois de Jesus cumprimentá-los, ele diz para Tomé: vem aqui, Tomé, coloca o teu dedo aqui, a tua mão, onde tem as marcas dos meus cravos, no meu lado, onde transpassaram-me com uma lança, e creia, não seja incrédulo. Diz o verso ali 27, não sejas incrédulo, sejas crente. Então crente é aquele que creu na obra que Jesus Cristo fez por ele, para a salvação da sua alma, e que o segue e que busca fazer a sua vontade. Então nós vamos ver através dessa lição qual é a vontade do Senhor para a nossa vida nesses dias. Diz o texto áureo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está em Efésios capítulo 2, versos 4 a 5. Diz a nossa verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Vejam quanta coisa a graça de Deus nos alcança. Esse favor que é imerecido e gratuito da parte de Deus. Então essa graça vai nos mostrar a redenção, vai nos mostrar a remissão, a justificação que há em Cristo Jesus, ou seja, a forma como podemos ser salvos por Deus através da obra de Jesus Cristo. Então a graça de Deus, ela é completa, ela é plena e satisfaz a alma e o coração de qualquer pessoa. Graças a Deus. Mas vejam quanta bênção. Libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda termos o direito à vida eterna. Graças a Deus pela graça do Senhor Jesus Cristo. A leitura em classe que nos orienta para esse estudo está em Efésios capítulo 2, dos versos 1 a 10. E aqui Paulo inicia esse capítulo mostrando aos Efésios a sua natureza pecadora e miserável em que se encontravam e a mudança gloriosa que aconteceu quando a graça de Jesus, a graça de Deus, veio até eles, transformou eles, operou na vida deles essa salvação, e também agora esse novo estado em que eles se encontram, recebendo já a graça do Senhor e tendo essa alegria no coração. Então vai mostrar o que eles eram antes de Cristo e o que eles são agora, depois de Cristo. E isso serve para nós também. Nosso objetivo geral dessa lição é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Veja que bênção maravilhosa. A vida eterna vem através da graça de Jesus Cristo. Nossa introdução, segundo o comentarista Douglas Batista, desta revista, diz: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Então, entre esses versos 1 a 10, que são a leitura em classe, é citada aqui,
O apóstolo descreve aqui a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus. É um presente de Deus aos salvos essa graça, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo Jesus. Então diz a primeira parte da nossa lição, temos 3 tópicos com seus subtópicos. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Tem um comentário que introduz os tópicos que seguem, dessa parte da lição. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Veja, irmãos, que se nós voltarmos lá no início, quando Deus criou todas as coisas, após ele ter feito todas elas e também ter formado o homem e depois a mulher, ele colocou os dois no Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden, eles tinham como se sustentarem, porque Deus já havia preparado de antemão tudo aquilo que eles precisavam. E lá eles poderiam comer de tudo aquilo que Deus havia providenciado, menos da árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se eles comessem desse fruto, eles viriam a morrer. Muito bem, nós sabemos que eles fizeram isso, eles foram enganados por Satanás, pela antiga serpente, e eles provaram desse fruto, desobedeceram, entrou o pecado, e o pecado gerou a morte, e aí, a partir de então, toda a descendência de Adão e Eva nasce em pecado. Por isso que o salmista diz no Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então vejo que nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, em pecado, em relação à vida espiritual diante de Deus. Nós já nascemos, na verdade todo o nosso ser foi contaminado, com o pecado, corpo, alma, espírito. E em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, nós já nascemos com esse pecado. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos 13:23, ele também diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas depois lá em Romanos 6:23 ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que nós vamos ver. O salário do pecado trouxe morte, mas veio um dom gratuito, uma graça gratuita, um favor imerecido que nos conduz à vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém vai à vida eterna com Deus se não passar por Jesus Cristo, ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Então eu quis introduzir isso porque isso nos leva a entender melhor o primeiro subtópico que fala sobre a nossa condição anterior. Anterior porque nós entendemos aqui que Paulo está falando aos Efésios e mostrando para eles a condição deles antes de Cristo. E depois ele vai falar também da condição depois de Cristo. Então aqui Paulo diz, nesse trecho da Escritura Sagrada, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então vejam que aqui é citada a palavra morto. Então, em vista disso, ele diz, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. É o verso 1 dessa leitura. Ele vos deu vida, ou seja, Jesus deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, a nossa situação anterior, antes de Cristo, era uma situação diante de Deus como que mortos, vivos, mas mortos, diante de Deus em delitos e pecados. Então, ou seja, ele diz, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Então, toda pessoa que não tem Deus, que não passou por esse processo, essa transformação, essa graça salvadora e merecida, dada gratuitamente a todos, que não passou por essa transformação, ele está na condição de morto,
diante de Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado. Então veja que, por melhor que seja a nossa moral, a nossa ética, o nosso caráter, o nosso comportamento, as nossas obras, não vai mudar a nossa situação diante de Deus sem a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há meio de salvação através das nossas obras ou pelas obras. Elas vão ter recompensa, sim, porque se forem boas, recebem retorno bom, mas elas não nos salvam diante de Deus. Por mais boas que sejam as minhas obras, não conseguirei alcançar a vida eterna sem passar pela graça de Jesus Cristo. Então ele diz, repetindo, o conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Veja que o pecado separa o homem de Deus. Então ele cita aqui Isaías 59:2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado fez separação. Espiritualmente falando, nós antes de Cristo estávamos separados de Deus, da comunhão com Deus. Inclusive Tiago, ele cita aqui também, no capítulo 1 e verso 15, ele vai mostrar como é gerado o pecado e o que acontece depois do pecado ser gerado dentro de nós. Então vou citar também o verso 14, que diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O que ele está dizendo aqui, poderíamos retornar lá a Adão e Eva, quando Satanás enganou eles, ofereceu daquele fruto proibido que Deus havia dito que não comessem, e eles então, por essa cobiça, foram atraídos, seduzidos e tomaram do fruto e comeram e assim desobedeceram e entrou o pecado e o pecado gerou a morte. Mas ele diz ainda aqui no verso 15, então a cobiça, essa cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, vejam que eles consumaram o pecado, eles tomaram do fruto e comeram do fruto, desobedeceram, consumaram, e isso gerou a morte. Então, morte espiritual, moral espiritual diante de Deus. Essa é a situação de todo ser humano desde o momento em que nasce. Vai ser mudada essa situação se ele tiver um encontro com Jesus através do favor imerecido que é a graça de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Ou seja, se ele não passar por essa mudança, transformação de vida, gerado um novo nascimento pela graça de Jesus Cristo na sua vida, ele vive, mas ele é como que, entre aspas, morto diante de Deus, porque é assim que nós nascemos. Por causa do pecado, o pecado faz separação com Deus e por isso então nós viveríamos separados de Deus. Mas graças a Deus que tivemos esse encontro com Jesus e a sua graça operou salvação na nossa vida. Segundo subtópico, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes. Aqui ele está entrando já então em outro versículo da leitura em classe que nós temos, e ele diz no verso 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Então nós andamos um tempo assim, de acordo com as vontades, desse mundo, as suas ofertas, todo mundo, aquilo que o mundo oferece. Mas aqui Paulo coloca então essa questão para eles entenderem a sua situação, repito, antes de Cristo. Então, andastes, ele usa nessa pessoa o verbo andastes para demonstrar isso.
Então isso se refere às atitudes erradas adotadas na vida passada, do salvo, antes da regeneração. É feita essa comparação de antes e depois. Então, antes, atitudes erradas, pensamentos errados, buscando caminhos para se salvar, mas no momento em que a pessoa foi salva, então ela tem essa mudança, né? Ela já não anda mais como anda o mundo. Ela busca andar conforme a vontade de Deus na sua vida. Aqui ainda ele coloca dois parágrafos, o 2.1 e o 2.2. O 2.1 diz assim: andaste segundo o curso deste mundo. Ora, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano, ou seja, eu lembro disso. Muitas práticas, muita coisa que eu fazia porque todo mundo fazia, porque o mundo faz, porque é assim, aquele momento, aquela época, aquele tempo, o mundo oferece tais coisas e nós nos envolvemos nelas e praticamos. Então, praticadas, né, essas coisas, esses costumes, conforme o sistema mundano da época, tais como muita imoralidade, furto, mentira e muitas outras coisas que o mundo vinha oferecendo e vem oferecendo também hoje, talvez até muito mais hoje, né, do que no meu tempo antes de Cristo. Então, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, ou seja, aquilo que o mundo oferece não vai promover em nós uma edificação espiritual. Nós não vamos ser transformados de forma que podemos alcançar a eternidade com Deus, mas sim somente a graça de Deus. Então, não nos conformar, não praticar, não, ele diz aqui, relativizar o pecado. Relativizar ou seja, isso eu posso, isso eu não posso, tudo é relativo, depende do momento, da ocasião, do sistema, do ambiente, onde nós estamos, enfim. Relativizar o pecado e muito menos ajustar-se, ele diz aqui, a maneira de viver de seu tempo. Nós não devemos nos ajustar ao mundo, tentar nos adequar com aquilo que o mundo oferece. Nós precisamos sim continuar sendo transformados por essa graça imerecida da parte de Deus. Por isso ele cita aqui Romanos 12, o 2, eu vou citar o 1 também. Então Paulo ali está falando aos romanos e ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora o 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus, pela graça de Deus na nossa vida. E o parágrafo 2 e 2 diz, andastes segundo o princípio da potestade do ar. Ou seja, há um governo por ora nas potestades do ar, nos ares, que atua. E é esse príncipe da potestade do ar que opera muitas coisas no mundo, as quais os homens praticam e que não são da vontade de Deus. Então aqui ele cita quem governa essas potestades, que é Satanás, que exerce toda a autoridade sobre os poderes do mal. Se nós formos ali para João 12 e 31, vamos encontrar aqui, João 12 e 31 diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, por quê? Porque até a vinda de Cristo, até a morte de Cristo na cruz, Satanás reinou muito, continua reinando, mas em Cristo Jesus, com o seu sacrifício, Jesus venceu ele, porque venceu a morte, o inferno, e ressuscitou ao terceiro dia. Então ele já está julgado, já está determinado o que há de ser a Satanás. Mas por enquanto aguardamos o retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja, ele ainda tem certa autoridade e governa sobre esses poderes do mal,
atuando no mundo, nas pessoas que vivem no mundo. Então indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Alguém até pode não acreditar, mas eles influenciam sim. Então ele cita aqui Paulo aos Coríntios na sua carta, no capítulo 4 e verso 4, diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então vejam quanto Satanás opera e o seu poder até de cegar o entendimento dos incrédulos, de forma que vivem nessa cegueira, praticam as coisas do mundo, sem saber, acabam agradando a Satanás e não alcançando a salvação. Mas quando é pregado o Evangelho, a graça salvadora de Jesus Cristo, o poder que há no Evangelho, a operação do Espírito Santo na vida, transforma essa pessoa, de forma que o seu entendimento, os seus olhos são abertos espiritualmente falando, ele compreende, entende a verdade, reconhece a salvação que há em Cristo Jesus, há uma transformação completa e ele não anda mais segundo o curso desse mundo, esses poderes do mal que atuam nas regiões celestiais. Então vejo que a palavra de Deus, nós vimos que ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela vai iluminando o nosso caminho, como diz o Salmo 119, 105. Jesus Cristo é a luz do mundo. Quando Jesus chega, essas trevas são dissipadas, são abertos os olhos para reconhecermos, compreendermos e recebermos e aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador. Isso tudo pela graça de Deus. Tem também o parágrafo 3, o 2 e 3, que ele diz, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, aquilo que brotava dentro de nós e chegava até o nosso pensamento, elaborávamos isso e praticávamos isso, só que era muita iniquidade, muito mal, que quem governava tudo isso era Satanás. Mas hoje, o nosso governo, o nosso rei é Jesus Cristo. A ele devemos servir e obedecer até o dia que ele venha voltar. Então diz aqui que nós andávamos fazendo essa vontade. Refere-se à inclinação para fazer o mal. Ele reforça aqui. Algo inerente à natureza humana. Ou seja, isso já está nas nossas entranhas. Está na nossa natureza desde que nascemos, que eu citei antes. Lá fomos concebidos. Viemos a esse mundo em pecado. Então isso é próprio nosso. Está ligado em nós. É inseparável essa natureza. Não tem como se desfazer dela, a não ser pela operação de Deus com a sua graça. Então estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos. Quantos pensamentos pervertidos projetam, promovem o mal, a vingança, as guerras, tudo aquilo que acontece no meio do mundo, que destrói o ser humano, acontece por causa desses pensamentos pervertidos, pensamentos de mal e não de bem para as pessoas. Então Deus, ele não se agrada disso, e Deus, diz a sua palavra, ele não tem esses mesmos pensamentos conosco. Nós nascemos em pecado, somos filhos da ira, estamos aqui, se não salvos por Jesus Cristo, só aguardando a ira de Deus que virá sobre a face da terra, quer queiramos, quer não, porque a palavra de Deus se cumpre. Mas Deus tem outros pensamentos. Em Jeremias 29, 11, ele diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, se nós desejamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, nós precisamos nos envolver, buscar, compreender, entender quais são os pensamentos de Deus para a nossa vida, o que Ele quer de nós, como devemos seguir a Cristo, como devemos nos comportar nesse mundo, quais são as nossas práticas, quais são os nossos pensamentos. São os pensamentos de Cristo, de Jesus, estão de acordo com a sua palavra? É nisso que nós precisamos meditar, principalmente nesse momento
que nós estamos passando com essa pandemia. Então, ele diz aqui, pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne, da nossa vontade. E como resultado, então, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Ou seja, quem não crer, não aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele então está aqui desprovido do favor divino, não alcançará a vida eterna. Por isso Jesus mandou seus discípulos em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer está condenado. Não tem outra fórmula. Esse é o caminho para a salvação. Cristo Jesus, operação da graça de Deus na nossa vida. Então aqui também poderíamos citar em relação a esses desejos carnais, aquilo que o mundo oferece, né? Depois, se os irmãos quiserem ler, é ali que está em 1 João, no capítulo 2, versos 15 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. É isso que nós precisamos buscar, a vontade de Deus na nossa vida, hoje, na nossa posição de salvos, crentes em Jesus Cristo. Muito bem, vamos para a segunda parte da nossa lição, vivificados pela graça. Diz o comentário que introduz os 3 tópicos. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus intensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Então, do estado de mortos, né, espiritualmente falando, vivificados pela sua graça. Agora, então, Paulo mostra aos Efésios aqui, e para nós também, esse lado, né, essa posição que nós temos agora, depois então de transformados pela graça, né, através da operação de Deus na nossa vida. Então nós agora estamos vivificados, temos uma nova vida, voltamos a ter vida e comunhão com Deus, com o Pai Celestial. Podemos chegar diante do Pai por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, é claro, Ele está lá intercedendo por nós, mas chegamos diante do trono do Pai para que Ele nos dê vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Então, o subtópico 1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Misericórdia e amor divino do Pai chegaram até nós e nós alcançamos então a salvação. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, ali está no verso 3, que diz assim, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, filhos da ira, sob a ira de Deus nós estávamos. Agora Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Ou seja, esse quadro caótico aí, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, agora pela misericórdia e pelo amor de Deus, nós recebemos essa graça, essa glória de Deus na nossa vida, essa nova vida em Cristo Jesus. Então o quadro caótico, a desgraça, né, a perdição eterna, não está mais sob aqueles que Deus transformou pela sua misericórdia e amor. Então Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, diz o verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então este amor se manifestou, Deus nos amou e nós recebemos misericórdia do Senhor e estamos aqui em paz agora com Deus. Então, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos, ou seja, aqueles que não mereciam misericórdia. Então, por causa do grande amor de Deus,
aqueles todos e a raça humana toda, a humanidade toda não era merecedora, mas Deus se manifestou grande em misericórdia e em amor. Ele diz mais: Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Tem misericórdia aos montes da parte de Deus. É só se chegar a Deus. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Aonde se manifestou esse muito amor, grande amor, imenso amor? Na cruz, no Calvário. Então João 13,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só da nossa parte resta crer, que não é uma operação nossa também, não somos capazes de crer se não for pela operação de Deus na nossa vida. É Deus que inicia essa salvação em nós e nós respondemos sim ou não. Se sim, então estamos gozando, se alegrando cada dia que passa nessa misericórdia do Senhor e seguimos até o dia da sua vinda. Então, que grande amor Deus tem tido por nós. Também em 1 João 4:9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Agora, não vivemos nós, não é mais nossa natureza que nos comanda, mas nós vivemos por meio de Jesus Cristo, seu Filho unigênito que Deus enviou para nos salvar. Segundo subtópico, vivificados por sua graça. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, como citamos já, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Veja ali o verso 5, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, ele nos vivificou em Cristo, nós recebemos essa nova vida. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum, tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Por isso que aqui nos versos 8 e 9, Paulo cita aos Efésios dizendo: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, essa graça é um dom de Deus, é um favor imerecido que operou essa salvação em nós através da fé, que é operada pelo Espírito Santo com a palavra de Deus. Nunca devemos descartar a palavra de Deus. Ela é o instrumento que o Espírito Santo usa, ela é a espada do Espírito que o Espírito Santo utiliza para operar essa fé em nós, que é salvífica. Muito bem. Então é esse favor imerecido, né, que nós recebemos do Senhor. Terceiro subtópico, exaltados por sua graça. Exaltados. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É o verso 6, que está ali, como eu falei aqui na revista. Então veja que Deus nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, Jesus Cristo está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Mas ele nos dá o direito, o Pai Celestial, de nós também estarmos assentados lá juntamente com ele nos lugares celestiais. Então as pessoas buscam muito poder, muita exaltação, muita pompa, muito destaque, né, nessa vida. Mas a maior exaltação, o maior e melhor de todos os lugares será estar com Cristo na eternidade, junto dele, poder se assentar com ele, conversar com ele, abraçar Jesus, vê-lo
como ele é. Isso será a maior glória dos salvos que irão alcançar. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. A ressurreição, e essa é a nossa esperança, Cristo é as primícias, nós vimos na aula passada, nas anteriores, a vida eterna nós recebemos também, e o galardão nos céus, conforme nós fizemos aqui nesse mundo, seremos então galardoados. Então é o grau mais alto de exaltação que um ser humano pode alcançar, é estar com Cristo na eternidade. Porém, enquanto estivermos aqui, precisamos continuar nos humilhando aos pés do Senhor, para não perdermos de vista essa graça e favor imerecido que continua operando a salvação em nós até o fim, até o último instante da nossa vida ou até que Jesus volte. Graças a Deus. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Não tem como medir quão grande é essa graça de Deus que vem até nós. Então Tito 2:11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, como citei antes em Marcos, é pregar a palavra de Deus. Todos os homens podem ser salvos. Aquele que crer será salvo, e aquele que não crer está condenado. Mas essa graça se manifestou salvadora a todos os homens. Então diz Romanos 10:9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Glória a Deus. Que possamos continuar nessa salvação. E se há algum amigo que está me ouvindo, assistindo, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Será a maior glória na tua vida, a maior bênção de todas que um ser humano pode alcançar enquanto viver aqui nesta terra. Graças a Deus por esta salvação. E é a terceira parte da nossa lição que fala sobre a salvação que não vem das obras. Então introduz os tópicos. Em Efésios 2:8 e 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. Ora, se alcançamos a salvação, que é um dom gratuito de Deus, é Deus operando na nossa vida, e em nós foi gerada uma nova natureza em Cristo Jesus, um novo nascimento, uma nova criatura, aquilo que estava antigo já se passou, agora tudo é novo. Então, nós vamos, em decorrência da nossa salvação, praticar boas obras. Diz o primeiro subtópico: graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, livres da morte eterna, que aqui se refere à separação eterna de Deus, da escravidão do pecado, não somos mais escravos de Satanás, do pecado, da nossa natureza pecaminosa, mas sim servimos a Deus, somos servos de Deus agora, de Cristo Jesus, e da ira vindoura também, ou seja, nós não estamos mais sob a mão de Deus pesando sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que não creem, virá a ira de Deus. Então, nós cremos que essa ira não estará sobre nós, porque Jesus Cristo voltará, buscará a sua igreja, e aqueles que creram, que permaneceram fiéis até o fim, estarão com o Senhor por toda a eternidade. Então, a graça de Deus inclui três coisas muito importantes aqui: libertação da morte, da escravidão do pecado e libertação da ira vindoura. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. A salvação é o livramento, ou seja, se alguém não quer estar sob a ira de Deus, debaixo da ira de Deus, ele tem a oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Então, também ele recebe, esse homem, a restituição da comunhão com Deus, ou seja,
Aquilo que foi perdido lá no Éden, aquela comunhão que Deus tinha com o ser humano, que por causa do pecado houve separação, como nós vimos, ela volta a acontecer, volta a ter essa comunhão com Deus, e é uma bênção, diz aqui, concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Por isso que citei Romanos 10:9, que se alguém com a sua boca confessar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, então ele ressuscitou, ele entra para uma nova vida, ele passou da morte para a vida. Então, Cristo é a solução. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Então, a palavra graça significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Ou seja, Deus inicia esse processo na pessoa, através da palavra, com o poder do Espírito Santo agindo através dela, e o homem, o ser humano, homem, mulher, ele vai responder a esse chamado de Deus, do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala a sua consciência, ele vai poder dizer sim ou não. Então é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé o chamamento do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Eu escolhi salvação. Você, o que escolhe? Aonde você quer chegar? Aonde você quer estar na eternidade? Com Deus ou longe de Deus no inferno? Sua liberdade não foi eliminada, a liberdade de escolher do homem não foi eliminada, e a graça pode ser resistida, como ele coloca aqui em Atos 7:51 ou João 7:17. Mas Atos 7:51 diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ou seja, o Espírito Santo fala, mas muitos resistem à sua voz, não querem essa graça salvadora em Cristo Jesus, e eles dizem não. Infelizmente, sobre estes só resta a ira de Deus vindoura. Então, a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Segundo subtópico, obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. Quando ele diz, no verso 8, quando ele diz, não vem de vós, é dom de Deus. E no verso 9 também ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Então essa salvação não vem de nós, nem das nossas obras. É dom de Deus, pela graça de Deus, mediante a fé que ele cita aqui, operada por Deus, né, na nossa vida. Então, isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda retifica a salvação. Não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Como já disse antes, nenhum ato, nenhuma promessa, nenhum sacrifício, nenhuma outra adoração, nenhum outro caminho há a não ser em Cristo Jesus para ser salvo. Então as obras humanas não salvam ninguém, né, da condenação eterna. Então essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Por mais que alguém se esforce fazendo boas obras, ou bem, se oferecendo
né, para o bem, não adianta, não há outro caminho a não ser a cruz de Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Então ele encerra dizendo: agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Ou seja, a salvação operada em nós nos move, né? Nos faz agir, praticar boas obras que são decorrentes dessa salvação. Mas não foram elas que nos salvaram e não são elas que estão e vão nos salvar da ira vindoura, mas sim a fé em Cristo Jesus operada por Deus. Então essa transformação é Jesus Cristo quem a opera em nós. Então Jesus, em João 9,4, ele diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, nós temos tempo, estamos num tempo de fazer boas obras, principalmente agora, né? Nesse momento em que muitas pessoas estão em necessidade por causa da pandemia que está acontecendo com o coronavírus. Porém, essas boas obras não são um caminho para a salvação, são o resultado da salvação já operada em nós. Então, que os nossos motivos sejam justos e sinceros diante de Deus quando fizermos essas boas obras. Mas é tempo, é momento sim de praticar essas boas obras na necessidade do próximo e dos irmãos. Então, mesmo em meio, né, a esse momento em que nós estamos, nós podemos trabalhar, né, operar essas boas obras para o Senhor Jesus Cristo, para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado e o Pai que está nos céus seja honrado, glorificado também. Então, vamos aproveitar esse tempo, irmãos. Não vamos deixar, não vamos nos omitir de, pela graça de Deus que já operou em nós, praticarmos essas boas obras em favor do nosso próximo. Temos muitos próximos, desde o nosso lar, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo Jesus que estão necessitando. Seja uma palavra, seja uma ação, seja uma contribuição, seja fiel a Deus. Faça isso com temor e tremor diante de Deus, para que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Graças a Deus por esses momentos. Se você gostou, quiser sinalizar abaixo, se também quiser deixar algum comentário, faça isso. Eu agradeço em nome de Jesus e peço que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Em nome de Jesus. Que a paz de Cristo esteja no vosso coração. Amém.